Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a idealização que a gente faz sobre a transcendência, sobre o despertar, sobre a iluminação, né? Sobre as catarses que a gente tem. Por causa dessa idealização, muitas vezes elas acontecem e a gente não percebe porque elas não acontecem da maneira que a gente imagina. O ego gosta muito de imaginar, né, a iluminação, a transcendência como algo fenomenal do outro mundo, muitas vezes exagerado, né, como cheio de luzes ou quem sabe até de barulhos, né, foguetes explodindo. E é engraçado, mas não é. Porque isso nos leva a uma grande frustração, obviamente, uma vez que isso não acontece, né? Tudo o que é relativo à evolução, ao crescimento individual acontece de forma sutil, natural, e se vocês observarem na natureza tudo é lento, num sentido não temporal, não é? Não estou falando no sentido de tempo, né? De levar um determinado tempo no espaço para acontecer, porque em tratando-se de evolução e despertar, tudo é agora, né? Então não é que você tem que esperar um tempo para um dia despertar, que sejam 10 anos, 20 anos, 1000 anos, não importa. O despertar ele tem muito mais a ver com uma decisão individual, e essa decisão pode ser tomada sempre agora, não precisa esperar para depois, para quando eu estiver nas condições perfeitas, porque condições perfeitas não existem. E é isso mesmo que gera uma grande frustração nos buscadores, né? Porque eles esperam algo fenomênico e não acontece nada fenomênico. Muitas vezes a luz do despertar passa, acontece, no caso, diariamente. As catarses acontecem com frequência, sem nenhum alarde, e passam despercebidos. Na maioria das vezes, inclusive, são levados à conta de ilusão, à conta de imaginação, quando, na verdade, seriam, né, a verdadeira realidade. Você é colocado diante da verdade o tempo todo e não percebe ela porque você idealiza, né? Uma das palavras totalmente idealizadas é a palavra transcendência, né? Transcender parece uma coisa do outro mundo, parece uma coisa mística, né? Com luzinhas, né? Quando você está lá simulando uma meditação e de repente luzes se acendem dentro de você e você transcendeu. Essa é a noção errônea que a gente tem. E a transcendência, transcender nada mais é do que ultrapassar, né? Quer dizer, você está aqui e ultrapassa e chega aqui. Então, o que se fala em relação à espiritualidade sobre transcender é ultrapassar a mente, né? Ultrapassar o ego, ultrapassar o mundo, que é tudo a mesma coisa, tudo uma coisa só. Então, transcender se trata de nada mais, nada menos do que ultrapassar, ir além, né? E quando você ultrapassa, quando você vai além da mente, não existe uma visualização de algo que você não via antes. É uma forma figurativa, muitas vezes, de falar, porque você se torna mais observador, então você realmente vê coisas que você não via, mas elas sempre estiveram ali. E não é um novo dom que você ganha com a transcendência, com esse ir além. É um dom que você sempre teve, mas você não prestava atenção. Então é nesse sentido que se diz que você vê novas cores, você sente novos aromas, você ouve novos sons, mas não são novos. É você que não tinha preparo antes do despertar, antes de transcender, para perceber tudo isso. E isso gera uma frustração, o fato de que essas luzes não estão lá,
aquilo que a gente idealizava, aquilo que a gente imaginava que poderia acontecer com o despertar, não acontece. E muita gente se frustra porque acha que não aconteceu nada. Mas não é que não aconteceu nada, é a expectativa que fez com que você não visse o acontecimento. Vamos chamar, né, o fenômeno. Você não viu o fenômeno esperado, mas o fenômeno estava lá. Então o problema não está no fenômeno, o problema está na sua espera, na sua expectativa, na sua idealização das coisas, né? Isso no geral. Hoje eu escolhi falar sobre isso, sobre esse tema bastante mistificado, né? Que é a transcendência, que é o despertar, que é a iluminação. E figurativamente falando, iluminação é como se realmente você passasse a andar com uma luzinha, né, na sua mente, digamos assim, que faz com que você consiga discernir melhor todas as coisas. Você consegue compreender as leis da existência, né? Você consegue compreender os acontecimentos na sua volta, você consegue compreender as manifestações nos relacionamentos, as manifestações físicas e psicológicas que acontecem na sua volta. Agora, esse discernimento, essa sabedoria, ela não vem do nada. Ela vem a partir do seu empenho, né, do seu foco nessas coisas. Então você tirou o seu foco do mundo, que o mundo estava te distraindo completamente com todas as suas ofertas de distração, e você colocou o seu foco, a sua luz, né? Você virou a sua luz, que estava antes para fora, para o mundo, e você virou ela para você, né? Para o seu interior. Então é óbvio que a partir dessa mudança de foco, mudanças realmente vão acontecer em você, mas não com explosões, né? Não com luzinhas piscando, ou visualização de novas coisas que antes você não via de uma forma ostensiva, né? Como eu disse, sutilmente você começa a prestar mais atenção, você começa a comer mais devagar e prestar mais atenção naquilo que você come, né? E até mesmo as cores da comida, do alimento se tornam mais bonitas, mais agradáveis, os sabores e os aromas dos alimentos se tornam mais agradáveis, mas tudo porque você passou a prestar mais atenção. Isso é sutil, como eu disse. Se você observar na natureza, você vai ver que toda mudança é sutil. Ela é quase invisível, mas ela acontece sempre. Você consegue ver isso em alguns minutos de observação, você consegue ver isso em algumas horas de observação. Imagine alguns anos, alguns séculos e alguns milênios, que é o que nós temos visto com a evolução. Então a evolução se torna visível ao longo de alguns milênios. É a mesma coisa com relação ao ser, né? Como eu já disse, não é que há uma evolução, né? Na verdade, o que há é uma entrega, uma aceitação, uma dissolução gradual do ego. Gradual porque nós somos teimosos, é como eu disse. Essa dissolução do ego pode acontecer da noite para o dia, uma vez que você queira isso, uma vez que você opte, melhor dizendo, por isso. Se todo o seu foco for colocado nisso, isso vai acontecer mais rápido. Mas, como a gente é teimoso, todos nós somos teimosos, a gente volta para o mundo diversas e diversas vezes. É como se a gente tivesse um destino para chegar, estivesse num trem, né, com um determinado destino. E a gente fosse descendo em cada estação para olhar o que tem naquela estação e perdendo tempo, e depois a gente se queixasse de que nunca chega no destino. Quer dizer, está tudo em nós, né? Então, não crie expectativas com relação à iluminação, ou com relação ao despertar, ou com relação ao transcender. Transcender nada mais é do que ir além. Se você consegue ir além da mente, né, desviar dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos que atraem a sua atenção, se você consegue não seguir eles, né, você já está transcendendo. E se você consegue diariamente estar atento a si mesmo, atento a tudo que acontece dentro de você, você já está desperto.
E se você consegue discernir cada vez mais tudo que acontece diante de você por causa dessa atenção constante, né, desse estado meditativo, então você já está iluminado. Se você consegue estar fora da cultura, fora do senso comum, você já está iluminado. Não há luzes, você não precisa trocar a sua vestimenta e andar de bata por aí, você não precisa se tornar um monge. Não é nada disso. É simplesmente você ser. Se você consegue ser a maior parte do tempo alinhado com a sua essência, com seu eu superior, longe, cada vez mais longe, né, e mais distante do ego, ou seja, transcendendo o ego o mais vezes, a maior quantidade de vezes possíveis, então você já está iluminado. Pense muito bem com relação a isso e com carinho, obviamente, porque se trata de você. Você merece todo o carinho que existe no mundo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.